Tem empresa que perde talento e nem percebe que o problema começou no básico. Todo mundo fala de salário, bônus, plano de carreira, mas existe uma pergunta silenciosa que pesa muito na decisão de entrar, ficar ou sair de uma empresa. Como essa empresa cuida de mim no dia a dia? E é justamente aí que entra um tema que parece simples, mas é extremamente estratégico: a experiência da refeição no trabalho. Estamos falando de benefício refeição, de refeitório, de restaurante interno, de praticidade, de cuidado e de percepção de valor. Esse é o papo de hoje aqui no Não Erre no H. E para essa conversa eu recebo Paulo Almeida, da Refeições GRU, que conhece de perto como esse tema impacta cultura, engajamento e resultado. Paulo, seja muito bem-vindo. Começando o bloco 1, nós queremos saber do nosso convidado, Paulo Almeida, da GRU Refeições, quando que a refeição deixa de ser um detalhe dentro da relação de trabalho. E aí o nosso objetivo com isso é mostrar, né, que a forma como a empresa organiza a refeição, ela também comunica cultura, cuidado, respeito. Então, Paulo, para a gente começar, eu gostaria primeiro de saber quem é o Paulo, legal, além do crachá da GRU. Bacana, bacana. É interessante, prazer, Célia, Valmir, satisfação imensa estar aqui. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Eu costumo muito agradecer a confiança que se deposita em mim, em nós. Eu não me vejo sozinho nunca. Tenho aprendido isso todo dia. Eu, minha família, minha esposa, minhas filhas e a empresa, né, como um todo, a turma, a gente é um todo. Enfim, então, obrigado pela confiança, obrigado. Eu sou o Paulo Almeida, né, o cara da comida. Eu trabalho com alimentação coletiva, corporativa. A minha carreira profissional por inteira, assim dizendo, cerca de 27 anos aí já completando isso. Eu venho da aviação. Foi onde a minha experiência com a alimentação foi mais aprofundada e muita expertise com operações, com a área comercial. Aonde da aviação? Nos caterings, onde atende lá as refeições para os passageiros e para as tripulações, né? Então eu fui dos caterings e aí depois eu passei para o outro lado da mesa, fui das companhias aéreas, quando eu era responsável pela área também de alimentação dos passageiros. E aí, de toda essa experiência que eu consegui adquirir, absorvi por lá, chegou um determinado momento, resumindo bastante, que veio um start, veio da minha esposa, veio da minha irmã, alguns amigos. Porque eu estava eu estava gerenciando uma unidade de uma empresa do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, um catering, e disseram para mim: poxa, todo mundo acha que você é o dono da empresa. Por que você não monta a tua? Aí eu fiquei com aquele pensamento. Por que não? Porque, né? Enfim. E aí eu montei, eu falei, olha, de algumas experiências que eu já tive, eu acho que o nome GRU é muito legal. Porque ele referencia a nossa cidade, Guarulhos. Eu, quando estava lá no catering, eu buscava pela sigla das cidades alguma referência de alimentação para ser atendido. Então eu vou nessa linha. E aí a minha ideia inicial era atender só aviação. Atender voos charters, táxi aéreo, salas VIPs, que é um mercado que existe. Mas devido a alguns entraves jurídicos, de mensalidade de seguro muito alta para poder entrar nesse mercado, eu fui obrigado, financeiramente falando, para quem estava começando, eu não consegui inserir, não consegui entrar. E aí eu me vi assim, ou eu vou para a indústria, né, ou eu vou voltar a trabalhar empregado de novo. Então foi onde a gente montou uma estrutura, eu e minha esposa, na época uma sócia, e aí a gente começou a atender com Marmitex, a gente começou a atender no Teca, o terminal de cargas do aeroporto, e aí bastante experiência foi adquirida ali. Na época tinha o Nextel, então
Eu sou muito o cara que eu gosto de trabalhar com uma coisa mais de atacado do que o varejo. Eu não me vejo trabalhando nada com varejo. Venda de 1 por 1, não. Então eu criei uma estrutura, um esquema de pedido. Eu fui dentro das companhias aéreas, dentro do terminal de passageiros, do TECA, dava meu Nextel para todo mundo, para quem eu conhecia bastante gente. E aí, no início da tarde, eu chamava todo mundo no Nextel, ou recebia chamado, falava, hoje tem a marmita de carne de panela, tal, você quer quantas aí? Tal. E aí, demandava um pedido, nós cozinhávamos ali fresquinha a comida e levava para o aeroporto. E assim... Entregava. E aí, esse foi o nosso início, o início do início. Aí, de repente, na época, Randon, Randon, onde está o Atacadão Grande hoje, empresa. Randon me chama com uma oportunidade assim, que foi onde eu caí de cabeça na indústria. A GRU entrou na indústria. Como assim a Randon? 1000 refeições por dia? Não dava. Eu, muito pequeno, não tinha nem a mínima condição. Mas, na época, a compradora, a Patrícia, respeito demais até hoje, ela me chama e fala, olha, tem uma demanda que a empresa que nos atende não atende e eu queria que você pegasse essa demanda, que é de finais de semana, à noite, feriado, ceia. Você quer pegar? Eu falei, quero pegar. Ou seja, era o osso, né? Exato. Não, filé, não. Então eu deixei ela muito ciente de uma formulação de preços diferenciada, porque essa operação é muito mais cara, né? Por hora extra, profissional noturno e tudo mais. Então, ela, totalmente compreensiva, a oportunidade que foi dada foi maravilhosa. Então, eu estou falando de praticamente 14 anos atrás, quase. Eu estava fazendo marmitex a 43 reais. Por exemplo, né? Estamos em maio de 26. Hoje você não tem marmitex nesse preço. Se tiver, eu tô falando da picanha e coisa do tipo. Não era o que a gente servia, era uma comida trivial. Mas, então eu tô falando eu tô citando o valor para vocês entenderem como foi uma oportunidade interessante. Então ali foi onde a gente foi inserido na indústria. E aí eu me vi a Refeições GRU, na época, Marmitex GRU, sendo migrada de Marmitex para Refeições GRU e entrando na indústria. Foi onde a gente... Nessa empresa, em Guarulhos, hoje já não existe mais na cidade, ou seja, à noite, na madrugada, à ceia, num feriado... Exato. Você Quem era o entregador? Olha só. Quem participava da produção, eu fazia as compras, eu planejava as compras, era mão na massa. E aí a minha esposa, chefe de cozinha exímia, meu bem, ela cozinha demais. E aí ela fazia com todo o capricho, todo o cuidado, a gente fazia e servia. De repente veio outra empresa, com a mesma operação. Inclusive uma empresa que está no Ciesp, grande parte, nem vai lembrar, mas pode estar? Pode. Então, pode citar. Diecast, o Colim, na época a filha, foi quem nos convidou também para uma operação igual a essa da Randon, e a gente atendeu na época. Então, assim, quando eu olhei para dentro de casa, a gente estava com 3, 4 empresas com esse tipo de operação, e a coisa estava andando legal. De repente, começa a explodir pedidos de marmitex dentro obras. Né? E aí explodiu. Enfim. Só que nuances, problemas com empreiteiras, inadimplência, calote, enfim. E aí a gente teve que mudar um pouco essa entrada na indústria. E aí foi onde eu fui na primeira empresa que eu trabalhei registrado na minha carreira profissional. Eu fui office boy. E aí falei com o patrão lá, com o seu Rocha. E ele falou, tua empresa, vou mandar a nossa RH lá. Se aprovar, você assume o nosso refeitório. E aí, esse é o início da GRU. A nossa... a minha mulher não gosta, mas eu gosto da nossa pequena GRU. É só com carinho. A gente já não está mais pequeno. Gente, é fantástico essa história de empreendedorismo, sabe? Eu sou fascinada 14 anos de por mercado essas já. histórias. Eu acho muito legal. Bacana. Muito inspiradora, né, Valmir? Muito legal. E assim esse sou eu, Paulo, e aí de lá para cá a gente vem aí correndo, se aperfeiçoando, todo dia aprendendo.
não para de aprender. Devido às demandas, eu tenho formação em administração, né, e alguns cursos paralelos para melhorar a especialização. E aí, eu estou na área comercial, conheço bastante da operação. Eu acho que eu falo da comida, então eu acho que eu preciso ficar um pouco mais apurado disso. Aí eu peguei a chefe da nossa cozinha, a minha filha Jenny, a Vera, minha esposa, e eu, e aí a gente vai estudar gastronomia todo mundo. Olha ao mesmo tempo. Aí fizemos gastronomia. Por quê? Porque a ideia não é só a ideia comercial da venda, mas falar da comida tem que falar com verdade, né? Porque eu acho que a gente vai discorrer sobre isso bastante aqui no nosso roteiro. A comida é um momento mágico, né? É gostoso. É prazeroso, então, é prazeroso. Tá envolvido com prazer, com satisfação, com motivação. Exatamente. Com, E a produzir, né, fazer a refeição é mágico. Você transformar um alimento in natura. Isso. E você, é uma transformação. Você transforma ele com uma refeição finalizada. Sim. E as pessoas gostarem disso. Isso é um caminho fantástico. E aí você tem vários momentos que você percebe muito bacana e a utilidade disso tudo. Você está conversando com o cliente, você consegue falar de forma mais técnica. Isso transmite confiança, que é necessário. Sim. Não é só no momento de venda, mas numa reunião de pontos de melhoria que são devidos, que acontece. Sim. Vocês têm experiência disso. Sim, né? Chama para conversar. Você não está chamando para conversar um cara que só vende comida. Está chamando para conversar um cara... Eu já gerenciei operação, inclusive no turno noturno, que não é fácil trabalhar. A própria GRU, o início, até hoje eu estou lá dentro da produção, participar. Às vezes a chefe me toca da cozinha, mas eu estou lá dentro. Então eu consigo falar de uma coisa que eu vivo, né? Fala com propriedade. Com propriedade. Né? Mas então eu digo assim, Célia, Valmir, que esse é o Paulo Almeida. A minha história prazer. É todo meu e Muito eu prazer. Vou dizer que se for falar de propósito, eu tenho entendido o meu propósito de vida, que é alimentar pessoas. Olha só. A gente tem entendido isso lá em casa, porque a gente ama fazer isso. A gente volta e meia. Tem dia que eu não vou para a empresa e às vezes eu fico resolvendo alguma coisa de casa, porque eu estou me preparando para outras coisas. A minha mulher me liga ou manda um WhatsApp e fala assim, eu amo a GRU. Que legal. Por N fatores. Por ver o nosso cliente. E nem gera ciúmes em você. De forma nenhuma. Eu me vejo um senhor GRU, a minha Agnes, até uma barriguinha. Que bom. Enfim, mas voltando aqui na tua pergunta, quando você fala de cultura, eu acredito que a refeição dentro da empresa revela muito sobre a cultura dela e vai além do que muita gente imagina, né? A alimentação é uma necessidade básica diária. E aí, quando o colaborador ele participa, ele tem esse benefício, dá para dizer até o seguinte: ele pode receber, às vezes, uma palestra motivacional das melhores, um treinamento dos melhores. Treinamento é até uma coisa que eu consigo entender que ele vai praticar no dia a dia dele. Mas a palestra motivacional, de alguma forma, em algum momento ele esquece. Mas a comida, não. A gente estava falando disso. A comida, todo dia ele vai avaliar. Sim. Todo dia ele vai perceber. Ele vai ser impactado por isso. A percepção da comida está ali todos os dias. Todos os dias. Então, não se fala assim, não é um luxo, né, para a empresa falar de gastar horrores, né, mas falar de cuidado com o funcionário. Né? Isso, a alimentação expressa. E como é que você está percebendo? Como as empresas estão lidando com essa questão da refeição, né? Da alimentação do seu colaborador? Você percebe uma evolução nisso, que as empresas buscam? O que as empresas buscam? Elas querem o quê quando elas tratam desse benefício? Veja, tem empresa, porque isso é muito dividido, claro que entre o tamanho das empresas. Tem empresa que tem a área de descompressão, ela consegue ter isso. Tem lá tem os puffs, tem sala de jogos,
Tem outras empresas que têm sala só para dormir, enfim. E tem outras que já não tem uma realidade igual a essa. E aonde é o lugar da descompressão da empresa? É no refeitório. A gente estava conversando agora há pouco que, assim, os funcionários, o chão de fábrica, principalmente, o pessoal adora. E quando a gente vai para a oferta de montar o refeitório, a gente coloca ali naquelas ofertas, vamos colocar uma televisão? Porque a gente vê a estrutura, a gente eu gosto muito, quando a gente é chamado para uma questão comercial, eu gosto muito de entender, eu gosto de ir até a empresa. Tem empresa que já quer uma coisa mais prática, fazer uma ligação de vídeo pelo WhatsApp e tal. Não. Me recebe, deixa eu ir até você. E aí eu vou até lá. Esse olho no olho. Né? Isso, ver a estrutura, falo, olha, acho que aí eu tento tranquilizar, porque tudo é muito caro. E a gente entra nessa compreensão. Então, eu falo assim, olha, vamos adaptar isso aqui, vamos ter lá essa janela, vamos melhorar esse ralo, vamos fazer uma pintura, vamos iluminar melhor esse lugar. Você teve num refeitório nosso. Sim. Naquele local, Valmir, a gente pisou em barro ali, meu irmão. Nossa. Pra ficar como tá hoje. Tá bonito, hein? De verdade, é um dos refeitórios que eu tenho mais carinho, é um chamego. Apesar de que eu entendo que cliente não tem dono. Porém, você, enquanto é seu cliente, você é o dono. Então, cuida. E é uma coisa que a gente busca fazer com muita veemência. Cuidado. A gente tem nas nossas meninas sobre a questão de atendimento. Atende bem, né? Faz um relacionamento. Enfim. E é um lugar, voltando, o refeitório é um lugar de descompressão. É o lugar onde a cultura acontece. Mas as empresas estão entendendo isso, Paulo? De verdade, eu tenho recebido muito chamado de empresa implantando o refeitório. E todos os chamados que eu recebo, quando eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu falo o seguinte para o RH. Eu falo, RH, eu não sei se a iniciativa é tua, mas de todas as formas eu estou expressando meus parabéns a você. Porque você não está lidando com uma coisa tão simplista como parece. Como parece. Né? Não é um mero detalhe. Não né? é um mero detalhe. A refeição no local, ela fala muita coisa. Tanto internamente quanto até para fora. Sim. Então, sim. Revela muito, né? De como a empresa se preocupa com Sim. o colaborador. Exatamente. O que ela quer para aquele trabalhador. Se o trabalhador... se ela quer uma pessoa que faz uma boa entrega, ela também quer entregar uma... Imagina, agora estamos gravando no mês de maio. Já começa o frio. E com certeza já deve estar oferecendo uma sopinha ali, né? Começamos essa semana Olha só. a divulgação do Festival de Caldos e Sopas. Coisa boa. E aí já tem cliente nosso que está cobrando porque já quer agora. A gente fica segurando porque a gente vai somar com as temáticas. Então a gente está entrando na Junina. Então vem Junina, Julina, Agostina. A gente vai passar esses 2-3 meses para frente aí com caldos e sopas. E aí o pessoal... Aí a gente trabalha aquela coisa super caseira e tal. Até porque é uma produção que não é tão simples. A não ser que... Tem empresas e tem empresas. A gente não leva isso de forma tão simples. A gente faz com muito carinho, muito tempero. A falha nossa hoje foi não ter pedido pro Paulo trazer um caldo pra gente. Olha aí, ó. Com croutons, um parmesão raladinho. O Rodrigo, nosso produtor, ele adora sopa, caldinho. Imagina, todo mundo vai ficar vermelho aqui no calorzinho. Quer deixar o Rodrigo feliz. Traria até um rechão, colocaria aqui na ponta, aqui ficaria muito legal. Mas para dizer o seguinte, que o refeitório, na maioria, ou se não todas as vezes, ele revela a cultura real da empresa. E vai além do que uma cultura feita em PowerPoint. Sim. E o funcionário percebe. É perceptível. É perceptível. Perceptível. Né? É perceptível. É isso. Encerrando esse primeiro bloco, se a forma como a empresa ela organiza a refeição, comunica cuidado, então vem uma pergunta muito prática. Isso realmente pesa quando um profissional está escolhendo onde ele vai trabalhar? A gente vai ver isso agora no próximo bloco.